Olá, eu sou a Denise. Eu sou a Cristine. E eu sou a Maristela. Alunos do curso de Saúde e Segurança da Unifei, e hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista. Bom, dando uma contextualizada no tema, a reforma trabalhista ela entrou em vigor em novembro de 2017, quando o quadro de desemprego no país era de 13,3 milhões. O ministro do Trabalho disse que com essa nova reforma surgiriam 2 milhões de empregos em 2018 e em 2019. Vários pontos sofreram alterações em relação a essa reforma e acabaram gerando discussões. Um deles é o negociado sobre o legislado. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, como os especialistas já afirmam, o termo negociado sobre um legislado significa que o trabalhador e o empregado, eles vão realizar um acordo. E se esse acordo for benéfico para ambos os lados, ele vai prevalecer acima da lei. E se não for benéfico também. Porque assim, agora aquilo que o empregador acordar com a empresa vale mais do que a lei. Ele assim na prática seria isso. E alguns pontos podem ser acordados, como por exemplo, férias, 13º, jornada de trabalho, participação nos lucros. Então, se tudo isso entrar em acordo, isso vai se sobressair sobre a lei. E aí, o que acontece? Alguns pontos a gente tem que destacar. Como, por exemplo, jornada de trabalho. Antes, a jornada era somente de 8 horas. E toda hora a mais que o trabalhador realizasse, ele recebia como hora extra. O que é que mudou agora? A jornada passou a ser de 12 horas, sem nenhum recebimento de qualquer quantia a mais. O que isso significa para o trabalhador? Que ele vai trabalhar mais e ganhar menos. Só que a gente precisa ter em mente alguns pontos. O trabalhador não é uma máquina, ele é um ser humano, ele precisa descansar. E aí, você colocar uma jornada de trabalho tão grande é você ignorar os aspectos fisiológicos do trabalhador. Consequentemente, ele vai ficar mais cansado. E as estatísticas nos mostram que acidentes com sobrecarga de trabalho são 3 vezes maior do que qualquer outro tipo de acidente. A Cristine trouxe um ponto muito bom pra gente, também tem outro que seria a questão da intrajornada. A CLT fala o quê? Que as pessoas que trabalham acima de 6 horas, elas tinham no mínimo 1 hora de almoço, 1 hora de descanso. A gente tem que ter em mente que quando a gente altera uma lei, a gente altera para todo mundo. Então, no caso, a reforma alterou o trabalho de todo mundo, desde o advogado até um coletor de lixo. Então, o advogado, ele passa o dia no fórum, no ar-condicionado, né? O engenheiro passa o dia assinando o projeto. O coletor de lixo não, ele passa o dia atrás de um caminhão de lixo. O pedreiro não, ele passa o dia no sol, batendo laje. Então assim, querer que essas pessoas almocem apenas 30 minutos e voltem a fazer a atividade delas penosa é desumano. As pessoas não vão ter um tempo para poder descansar e poder voltar a fazer a atividade dela. Aí alguém pode vir e falar assim, mas o nome já fala, é um negociado, é um acordo. Se o trabalhador achar que está injusto, é só ele não aceitar. A gente sabe que isso não funciona. É muito lindo falar isso, mas a vida real é completamente diferente. A gente sabe que essas negociações vão ser feitas muito desigual. O trabalhador vai aceitar, enquanto o empregador vai chegar e vai impor. O trabalhador sabe que caso ele não aceite aquela condição, tem mais de 10 mil pessoas, milhões no caso, que estão esperando exatamente, que estão esperando uma vaga, que estão esperando uma oportunidade. Então, assim, em muitos dos casos, o trabalhador sabe que a condição é injusta, ele sabe que é desfavorável, mas ele prefere continuar assim no trabalho do que perder o trabalho dele. E é justamente esse medo que o empregador usa para poder manipular, usa para poder assediar. Não é à toa que em 2018, no Espírito Santo, foram registrados mais de 350 casos de assédio. A gente tem que ter em mente que o quê? É como o povo diz, né? A corda sempre estoura do lado mais fraco. Quem que é o lado mais fraco? O que determina quanto, como eu vou produzir, ou aquele que simplesmente vende a mão de obra? Então, esse negociado está dando mais poder para o empregador. A gente não pode falar nem que é um acordo. É uma imposição. Ele vai chegar e vai impor. Certo. Vamos falar também sobre uma outra pauta, que é a terceirização. Quais são as regras que foram definidas nessa pauta e qual é a relação da terceirização com o mundo da saúde e segurança?
Bom, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, a terceirização ela já ocorria, mas não de maneira completa. O que acontecia? As organizações, elas podiam terceirizar suas atividades secundárias, não as principais. Atividade fim, né? Eles chamam de atividade fim, não poderiam terceirizar. Vou dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Uma escola, por exemplo, ela não poderia terceirizar seus professores, porque é a atividade principal, mas a limpeza, Alimentação. a alimentação e a segurança, ela poderia. O que mudou com a reforma? 100% agora pode ser Tá terceirizado. tudo liberado, vamos terceirizar tudo. Só que o que a gente precisa pontuar é o seguinte, alguma coisa por trás disso aí tem que ter. O porquê que as empresas querem tanto terceirizar, querem tanto que tudo seja terceirizado. O que acontece? Bom, o custo sai mais barato. E aí a gente tem que olhar a origem desse custo. O trabalhador terceirizado, ele recebe em média 25% menos do que um trabalhador fechado e trabalha 3 horas a mais. E é exatamente esse custo-benefício para a empresa vai vir dessa diminuição do salário do trabalhador. Exatamente, a Cris falou muito bem, né? Aí tem gente que fala assim, mas a terceirização tá criando emprego, né? Não, muito bem, a gente tem que tomar cuidado quando fala em criar empregos. Como a Cris falou, os terceirizados, eles trabalham em média 3 horas a mais. Então vamos pegar um exemplo de uma empresa que tem 20 funcionários, 15 são fichados e 15 são de outra empresa, né? São os terceirizados. 15 vezes 3 dá 15. 15 horas, né? Então assim, levando em consideração que uma jornada tem 8 horas, 15 é quase 2 dias de trabalho. Então não é que está criando emprego, que está tendo mais área de emprego, não. É porque as horas que eles trabalham faz essa compensação. Então não é criar, é suprir. Exatamente. E assim, como a Cris falou, sai muito barato uma empresa contratar uma terceirizada. E como que isso impacta no mundo do trabalho real? As terceirizadas, elas pagam a menos pros trabalhadores dela. Eles não investem em treinamento, não investem em segurança, então acaba deixando esse trabalho mais precário, né? Os terceirizados não têm a qualificação que o mercado exige muitas das vezes. Então é uma questão complicada terceirizar tudo, porque a empresa vai ter o quê? O compromisso dela é simplesmente com a terceirizada, ela não tem compromisso com os trabalhadores. Então ela no final do mês ela paga né, o custo que a terceirizada deu para ela, mas não tem uma responsabilidade sobre os trabalhadores. Então é uma questão muito complicada, né? Vamos liberar geral a terceirização, precisa ver quais serão as consequências reais. Certo. Agora a gente vai falar sobre o trabalho intermitente. Essa é uma modalidade que entrou agora com essa nova reforma, né? E o que seria, então, essa nova modalidade de trabalho? Exatamente. A gente precisa definir qual que é o conceito direitinho de trabalho intermitente para ir analisar ele primeiro. Bom, o que é trabalho intermitente? É aquele que não é contínuo, que tem alternância de período. O que é que isso significa? Eles estão chamando de contrato 0 hora. Exatamente. Que o empregador, ele vai chamar o empregado para trabalhar somente quando ele precisar, somente quando lhe for conveniente. Isso aí gera 2 problemas. Primeiro, exatamente essa questão da conveniência. Segundo, que o trabalhador ele vai ter que estar disponível para a empresa a hora que ele precisar. Além disso, ele vai perder a garantia mínima de que aquele dinheiro que ele recebia antes, ele vai receber. E isso vai gerar uma carga de sofrimento para o trabalhador muito grande, porque ele vai ficar sujeito a trabalhar para 1, 2, 3 empresas para ele conseguir manter o parar capital. um pouco. Essa parte era a sua. Então ele vai começar a atender 1, 2, 3, 4, 5 empresas para não perder o poder de compra dele e tentar manter o bem-estar. O que isso vai gerar? Um cansaço físico extremo. Vamos pensar numa situação. O trabalhador de 8 ao meio-dia, ele é da empresa A. De 2 às 6, ele é da empresa B. E de 6 às 10, ele é da empresa C. Pensa no cansaço dele de 1 hora tá aqui, aí dá um tempo, tem que ir para outro lugar, então vai gerar uma sobrecarga, um cansaço físico extremo. Sem contar também a sobrecarga mental, que eu acho que traz mais impacto, né? Vamos pegar um soldador. A tarefa dele é soldar, basicamente, né? Então, assim, a tarefa dele vai ser igual nas 3 empresas. Ele tem que ir lá e tem que soldar.
Só o como ele vai fazer é diferente. Cada empresa tem a sua política, cada empresa tem o seu jeito de trabalhar, cada empresa tem uma particularidade, tem um contexto. Então, a todo momento, ele vai ter que se adaptar. Quando ele está se adaptando na empresa A, ele tem que ir para a empresa B, que é completamente diferente. A tarefa é a mesma, mas o jeito que ele sabe que ele se adaptou à empresa A empresa B pede para ele uma coisa completamente diferente. Então, é bem complicado também. Então, é aquele mesmo ponto que a gente já falou e vai retomar. A reforma tem ignorado as questões fisiológicas, psicossociais dos trabalhadores, e aí acontece toda essa sobrecarga que a Mari comentou. Exatamente, e dá poder ao empregador, porque ele escolhe quando o trabalhador vai trabalhar, né, quantas horas, então assim, ele tem o poder de tudo, né? O empregador, o empregado pode apenas aceitar, não tem mais voz. Não existe acordo. Agora vamos falar sobre o limite de indenização por danos morais. A gente consegue relacionar essa alteração com um exemplo concreto? Conseguimos, só que antes a gente tem que entender como que era e como que ficou após a reforma. Anteriormente, os juízes eles tinham uma liberdade maior para poder estipular o valor de uma indenização. Então, eles pegavam o caso, faziam análise e colocavam o valor que eles achavam justo. Agora não, a reforma limita o valor dessa indenização, que pode ser até 50 vezes o último salário que a pessoa teve. Então, assim, eu tô colocando um preço numa situação, eu tô colocando um preço numa vida, né? Um exemplo, num acidente, eu tô limitando um acidente. Então, assim, agora foram criados 4 tipos de indenização. Tem a leve, tem a média, tem a grave e tem a gravíssima. A leve, a pessoa pode receber até 3 vezes o último salário dela. Não quer dizer que ela vai ganhar 3 vezes, não, é até 3 vezes. Se o juiz achar por bem dar só 2 vezes, né, em cima do último salário que ela tinha, ele vai estar atendendo esse novo ponto da reforma. Então, assim, eu tô limitando uma situação. Então, exatamente, dando um exemplo mais concreto, baseado no que a Mari falou aqui agora, se a gente pegar o acidente de Brumadinho, que foi a maior tragédia trabalhista que ocorreu no Brasil, a gente dá para relacionar isso muito bem. Por quê? Os trabalhadores, eles morreram nas dependências da empresa. Então, você colocar a indenização até um teto de 50 vezes o salário que ele recebia, é você fazer o quê? Colocar um preço na vida. Você afirmar que todo o sofrimento que os parentes tiveram com a perda daquele indivíduo vale no máximo aquele valor. Vale no máximo 50 vezes. Isso é errado, isso é desumano. Quando você coloca preço em alguma coisa, é que você consegue obter. A vida não tem preço. A vida tem valor, né? Preço é aquilo que a gente compra. Um carro custa 25 mil reais, eu chego lá e compro. Agora, uma vida. Quanto que custa? É algo de valor, é algo que a gente não consegue falar em questão monetária. A gente sabe que, tipo assim, pode dar 1 milhão, pode dar 3, não vai trazer a pessoa de volta, não vai apagar o sofrimento, a gente entende isso muito bem. Mas também falar que o sofrimento que a família teve, os gastos que ela vai ter, vale apenas 50 mil? Então, é complicado. Suponhamos que um trabalhador recebe um salário mínimo. E ele, quando ele morreu na tragédia de Brumadinho, lembrando também que nem todos os trabalhadores ainda foram encontrados, existe muita gente que ainda está sofrendo, o cara recebe um salário mínimo, vai receber 50 vezes mais. Isso vai dar mais ou menos 50 mil reais para a família. Então, o que esse acidente mostrou pra gente? Que as condições de trabalho elas estão precárias, que as empresas estão ignorando os riscos e que os órgãos de defesa eles estão falhando em tentar aliviar o sofrimento. E tem outra questão também, quando eu coloco um limite nessa indenização, eu estou colocando também um limite no valor do trabalho que a pessoa tem. Exatamente como a Cristina trouxe pra gente o exemplo de alguém que recebe um salário mínimo. Atualmente está 998, então se ela pegar a indenização, o teto, ela vai pegar em torno de uns 50 mil. Vamos pegar um engenheiro que ganha aí uns 10, uns 15 mil. Ele vai receber 50 vezes em cima de 15 mil. Então olha a diferença. Eu tô colocando um limite na vida da pessoa e no trabalho.
quando eu falo trabalho, é o valor que o trabalho dela tem. Eu tô falando que um engenheiro é mais importante do que um operário. Eu tô Isso falando é que errado. um médico é mais Isso é importante do que um coletor de lixo. Eu tô falando que, não sei, um advogado é mais importante do que aquela pessoa que bate laje o dia todo. Então, assim, eu tô criando uma desigualdade muito grande, gente, entre as profissões. Mais do que já tem, mais do que já existe exatamente, atualmente. eu tô agravando a desigualdade que tem. E é como eu disse lá no início, quando a gente começou a discutir. Quando eu altero a lei, eu tenho que ter em mente que eu vou alterar para todo mundo. É desde o médico, aquele que coleta lixo, é desde o advogado, a faxineira que passa o dia todo limpando o banheiro. Então, assim, é complicado. Então, vamos falar agora de processos trabalhistas. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Porque desde que a reforma ela foi aprovada, caiu 46% de processos. E isso meio que foi louvado, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a gente tem que entender o que fez com que teve a queda. Os processos não iam começar a diminuir do nada. A reforma foi aprovada, as pessoas não querem mais colocar as empresas em processo. Não é não bem, é bem assim. E é como você já adiantou pra gente. Teve uma queda de 46%, né? Eles ficaram felizes como se eles tivessem alcançado um ponto que a reforma aprovou. Mas o que acontece? Anteriormente, o empregado que queria colocar a empresa em processo, ele tinha assistência jurídica parcial e gratuita. Então, ele não arcava com os custos de contratar um advogado, ele não arcava com os custos do processo. Agora não, agora mudou. Agora ele tem que arcar com esses custos e caso ele perca, ele tem que arcar com os custos da empresa também. E aí o que acontece? O que isso gera ao trabalhador? Primeiro, o receio de entrar na justiça. Porque como a Mari já disse, eles perderam esse acesso gratuito. Então, eles mesmo estão invalidando a Constituição, mais especificamente o artigo 5. Porque ela garantia que era gratuito. A partir do momento que você está negando esse direito, você está gerando um receio nos trabalhadores. Porque eles vão virar e pensar assim, se eu tenho que pagar caso eu perca, eu não vou entrar. Esse dinheiro, eu não tenho certeza se esse dinheiro vai compensar para mim. E isso faz falta para minha renda. E aí a gente pode voltar em todos os outros pontos. Indenização, trabalho intermitente. Todos eles estão relacionados. Toda a reforma em si está relacionada. Vamos fazer agora uma relação entre os pontos. O trabalho intermitente fala que o quê? A pessoa vai ganhar somente o que ela trabalhou. Como que eu vou processar uma empresa, sendo que eu não tenho uma renda fixa, todo mês pra mim é uma caixinha de surpresa. Então, assim, eu teria medo se eu tivesse nessa condição, entendeu? Vai que ele perca esse processo, ele vai ter que arcar com os custos dele, com o custo da empresa. Bom, vamos finalizar o debate aqui agora. Eu gostaria que vocês fizessem um fechamento aí sobre tudo isso que foi discutido. Precisava acontecer uma reforma? Precisava, porque tem alguns pontos positivos, né? Igual o trabalho em casa, que eles chamam de home office, antes não contemplava. Com a reforma passou a ser contemplado, tem uma legislação toda bonitinha para ele. Mas se a gente for colocar numa balança, tem muito mais ponto negativo do que positivo. Porque qual que foi o objetivo deles? Vamos fazer uma reforma para ajudar na economia. Mas tem uma série de economistas falando que essa reforma não é capaz de criar emprego, que essa reforma não é capaz de movimentar a economia. Quando a gente fala em economia, a gente tem que pensar no PIB, basicamente, né? O PIB é o quê? É a soma do consumo de famílias, mais investimento das empresas, mais os gastos que os governos têm, mais exportação, menos importação. Então, assim, não é eu tornando a lei mais flexível que eu vou conseguir gerar o PIB. E tornando a lei mais flexível para quem? Para o empregador? O empregador agora escolhe quem vai trabalhar para ele, quando vai trabalhar para ele. O empregador agora chega e impõe, olha, o trabalho é assim. Então, assim, não ficou legal. Não ficou uma reforma justa para os dois lados, né? Essa reforma, na verdade, ela dá mais liberdade para o empregador.
O empregador agora, ele consegue decidir tudo, enquanto o empregado, infelizmente, aceita. Se ele quiser ter um trabalho, ele vai ter que aceitar essas condições. Exatamente. É como a Mari já mencionou anteriormente e vale a gente ressaltar novamente. A corda estoura para o lado mais fraco. Qual é o lado mais fraco? Do trabalhador. Precisava ter a reforma? Precisava, mas não com esse aspecto desumano que ela está aparecendo. Ignorando aspectos fisiológicos, aspectos psicossociais, forçando o trabalhador a ser uma máquina. Considerando que ele é uma máquina, né? Desconsiderando que ele é um ser humano, que ele pode cometer erros. E aí, qual que é a consequência disso aí? Acidente trágico. A empresa vai responder corretamente? Pode até responder, mas com teto máximo. Exato. Precisava ter reforma? Precisava, mas não desumana do jeito que ela foi. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilha e se inscreva no canal. Até mais. Até mais.